A aula é fácil. Cumprimento o senhor Leandro Sorgato, presidente da instituição, e em seu nome os demais componentes da mesa. Senhoras e senhores, milho de pipoca que não passa pelo fogo continua a ser milho para sempre. Assim acontece com a gente. As grandes transformações acontecem quando passamos pelo fogo. Quem não passa pelo fogo fica do mesmo jeito a vida inteira. São pessoas de uma mesmice e de uma dureza assombrosa. Só que elas não percebem e acham que seu jeito de ser é o melhor. Mas de repente vem o fogo. O fogo é quando a vida nos lança numa situação que nunca imaginamos. A dor pode ser fogo de fora, perder um amor, um filho, um pai, mãe, um emprego. Pode ser fogo de dentro, pânico, medo, depressão ou sofrimento, provas, trabalhos. Há sempre o recurso do remédio, apagar o fogo. Sem o fogo, o sofrimento diminui. Mas com isso, a possibilidade da grande transformação também. Eu imagino que a pobre pipoca dentro da panela fechada, cada vez mais quente, pense que chegou sua hora, vai morrer. Dentro da sua casca dura, fechada em si mesma, não pode imaginar um destino diferente para si. Não pode imaginar a transformação que está sendo preparada para ela. A pipoca não imagina do que é capaz. Aí, sem aviso prévio, pelo poder do fogo, a grande transformação acontece. E ela aparece como outra coisa completamente diferente, algo que nunca haviam sonhado. Que alegria chamá-los de pipocas. Meus afilhados pipocas. Senhoras e senhores, pais e mães, avós e avós, tios, tias, familiares e amigos, aqui estão os doutores e doutoras do curso de Medicina Veterinária da FAI Faculdades de Itapiranga, Santa Catarina, Brasil! Eu acho que esse texto, escrito pelo grande escritor Rubem Alves, descreve bem a trajetória de cada um de vocês nesses 5 anos que passaram para chegar ao dia de hoje. Que satisfação chamá-los assim, colegas. E que satisfação ser o primeiro a chamá-los de doutores. Lembro que no primeiro dia de aula ainda comentei sobre o meu modo de me referir a vocês, doutores, lembram? Lembro dos rostos me retribuindo, um com os olhos meio desconfiados de ser chamado assim, e outros tão orgulhosos que à noite já exibiam o DR em seus MSN, em seus Orkuts, né, doutor Paulo Ricardo? Pois bem, doutores, vocês notaram que eu frisei bem nos meus cumprimentos de onde era essa instituição que está formando vocês. Isso foi feito por um motivo. Muitos de vocês, quando entraram aqui, não imaginavam que poderiam ultrapassar as fronteiras do seu município, e fizeram. Muitos não imaginavam que poderiam ultrapassar as fronteiras de seu estado, e fizeram. Muitos nunca imaginavam que poderiam ultrapassar a fronteira de seu país, e fizeram. E hoje, doutores, o nome da instituição FAI Faculdades é levado aos cantos que esse mundo não tem, por vocês, exemplares magníficos de profissionais formados em uma instituição magnífica de medicina veterinária. E eu acho que isso reflete bem o dizer de um pensador chamado Jean Cocteau. Ele não sabia que era impossível, foi lá e fez. Tenho certeza, meus amigos, que esse era um pensamento que um dos grandes homens responsáveis por este curso elevar-se ao patamar que sustenta hoje, seguia, Dr. Alexandre Abreu. Senhoras e senhores, quero solenemente solicitar uma salva de palmas para o professor Alexandre Abreu, um dos grandes responsáveis por essa nata de profissionais que se apresenta diante do nosso Senhor. Eu lembro quando a gente comentava, muitas conversas que a gente tinha sobre o que queríamos para o futuro da veterinária na FAI,
sempre chegavam à mesma conclusão: queremos que as empresas, as faculdades, as clínicas, os laboratórios que estão aí fora, quando olharem seus diplomas e virem aquelas 3 pequenas letras, F-A-I, digam para vocês: sejam bem-vindos. E mais, que os médicos veterinários formados aqui saiam e digam com muito orgulho: eu sou médico veterinário formado pela FAI Faculdade de Itapiranga. E aí, quando eu e o professor Alexandre olhávamos um para o outro, a gente dizia: vamos ter que tirar o couro dessa gurizada. E eu acho que foi assim, né? Desde a fisiologia, da histologia, gurizada. Alguns nem tão gurizados assim, né, doutor Valdir? Vocês não disseram, mas eu digo: o avô da turma. Mas para nós, professores, vocês serão sempre a nossa gurizada. Mesmo que alguns até tenham meio que perdido alguma parte do telhado, né, doutor Valdinei, doutor Michael. Muitas vezes me peguei em aula, pessoal, dissertando tempo sobre ética na profissão, sobre como agir perante algumas situações que não têm relação direta com disciplinas teóricas da grade curricular. Não daqui, mas em todos os cursos de medicina veterinária do Brasil. Aliás, muitas vezes até comentei com vocês da importância que teria de existir uma disciplina chamada Histórias na Medicina Veterinária. Vejam bem, não é história da medicina veterinária, é histórias na medicina veterinária. Aquelas que vocês mais ou menos lembram bem, que eu ficava um tempo falando. Pois bem, naquele momento onde me permitia divagar sobre a nossa profissão, eu também fitava cada um dos seus rostos. E muitos me olhavam um pouco descrente assim, perguntando: será? Será que assim acontece mesmo? Pois são situações nas quais nós não nos imaginamos enquanto estamos nos bancos escolares. Aliás, algumas dessas situações foram vividas pelo Dr. Osíris Braga, vulgo meu pai, grande divulgador da ética e de histórias da medicina veterinária, o qual muitos de vocês tiveram a oportunidade de conhecer e também ouvir as histórias da nossa profissão, ratificando o que a gente falava na sala de aula. Pois bem, chegou a hora. Chegou a hora de alçar voo e aplicar tudo aquilo que vocês receberam nos 5 anos de caminhada. Inclusive a hora de verificar se essas histórias que eram contadas são verdade mesmo. E mais, muito mais importante, viverem as suas próprias histórias. Uma das minhas grandes alegrias será o dia em que eu reencontrá-los e olhá-los e ouvi-los conversando entre si ou relatando para mim as mesmas histórias. Ou melhor ainda, quando vocês estiverem passando essas histórias adiante para aqueles colegas que virão. Não só nesse momento, se eu tivesse em aula, eu ia dizer: psh, não. Psh. Tem o pessoal distraído aqui, ó. Psh, presta atenção aqui. Sempre as mesmas, né? É aquelas gurias que ficavam no cantinho do lado direito, assim, na parte da frente, né? Bem quietinho, mas quando queriam botar fogo, elas botavam. É ou não é? Então, melhor ainda quando vocês estiverem passando essas histórias adiante para aqueles colegas que virão. Não só aquelas que eu contava, mas aquelas que aconteceram entre nós. Por exemplo, fatos daquele cara, olha só, que quando levantava o dedo indicador, lentamente, aquele dedinho meio torto assim, aí dizia: professor, pronto. Lá vinham as perguntas. E aí nós ia às 6 da tarde. Né, doutor Júnior? Ou as histórias da distribuição, devolução e consultoria de filmes ao final da aula pela Jones Entertainment Films. Ou até histórias ou frases famosas que foram proferidas durante a jornada por pessoas que não estão infelizmente aqui, não puderam vir hoje, como as proferidas pelo Dr. CRMV. Professores, médico veterinário, vocês sabem o que é CRMV? Conselho Regional de Medicina? Não. Carlos Radael Miller, veterinário. Só sei que é peto. Só sei que é peto. Aí, meus queridos pipocas, eu vou ver que eu fiz um pouquinho do papel de padrinho, de paraninfo.
ou seja, auxiliei meus afiliados a caminharem corretamente nas funções pela qual vocês vão exercer. E saibam, meus afiliados, que ainda quero contribuir durante cada minuto da jornada que vocês têm pela frente. Eu fico à tua disposição para aprender ainda mais do que eu aprendi e ainda tentar ensinar um pouquinho o que eu sei. Um sábio uma vez disse: curta o que você faz, goste do que você faz, e quando você se der por conta, não terá trabalhado nem sequer um minuto na vida. Doutores, cada minuto das 18 horas e cada quilômetro dos 1.800 quilômetros de viagem que eu fiz para vir prestigiá-los valeram a pena, em toda a sua intensidade. Ver os seus rostos de felicidade e finalmente poder chamá-los oficialmente de colegas, de doutores, é impagável. E lembrem, neste exato momento vocês são pipocas, mas amanhã voltem a ser milhos. Trabalhem, conquistem, mereçam e estourem para pipocas. Meus mais sinceros parabéns e meus mais sinceros agradecimentos a cada um de vocês, minhas pipocas, meus afiliados, meus colegas e meus amigos. Concessão de Laurea Universitária. O prêmio de conclusão de curso foi instituído pela Ceifai e é entregue ao bacharel que obteve melhor rendimento escolar dentre os alunos da turma. Convidamos para receber o prêmio de mérito estudantil da turma do curso de Medicina Veterinária, das mãos do presidente da FAI, Leandro Sorgato, o médico veterinário Robson Kretschmer.